Será que mudar de carreira aos 35 anos ainda é possível? Você sente que já é tarde demais para começar do zero? Hoje nesse vídeo eu quero contar os 3 maiores desafios que as pessoas que mudam de área nessa idade enfrentam e vou dar algumas dicas também de como superar eles. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal da Comunidade DS. Eu sou o Meigro, cientista de dados sênior, e hoje estou vestido aqui com a polo formal para dar dicas para vocês, porque eu acabei de sair de uma entrevista. E eu queria falar muito sobre esses desafios reais que os profissionais enfrentam ao mudar de área mesmo depois dos 35 anos e como superar cada um deles, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, sobre carreira, sobre mudança de área, se inscreve no canal, deixa seu like, assim eu sei se você gosta de mais conteúdos como esse. Bom, o primeiro desafio que você vai enfrentar é ter que mostrar que a sua experiência atual, ela tem valor para a nova área. O maior medo das pessoas que mudam de área é a ideia de começar do zero, né? E perder todo o investimento na carreira atual. As pessoas passam 4 anos se formando numa certa área, depois vivem muitos anos de experiência e eles têm receio de jogar tudo isso fora para começar uma nova carreira do zero. Na verdade, você não começa nada do zero, tá? Você começa do zero uma única vez, que é quando você realmente começa do zero. Depois disso, você transfere as habilidades de uma área para outra. Então você vai usar as experiências da sua atual área, seja ela qual for, e vai aproveitar algumas habilidades para sua nova área, como por exemplo a área de dados. Para você mostrar esse valor, né, de como a sua experiência atual ela pode ajudar você na experiência da próxima área, você vai ter que fazer os seguintes passos. Você vai primeiro pensar no seu trabalho hoje, mesmo no seu trabalho hoje, né, nas tarefas que você faz no dia a dia. O que você faz hoje que pode ser aproveitado na área de dados? Considera que a área de dados, de maneira simplificada, as atividades são as seguintes. Você vai puxar dados de um sistema ou de um banco de dados, você vai colocar no Excel, você vai fazer tabelas dinâmicas, vai fazer alguns gráficos, colocar no PowerPoint e vai apresentar isso para o seu gestor. O que você faz hoje no seu trabalho que é parecido com isso? Meigro, eu não faço nada que é parecido com isso. Meu trabalho não tem nada a ver com isso. Pensa de novo, pensa um pouco. Você, por um acaso, não gera nenhum relatório? Você não explica para o seu gestor o resultado do seu trabalho, você não comunica com ele o que você está fazendo, você não faz a gestão das tarefas para poder fazer o seu trabalho, você não faz aí uma gestão das prioridades que você tem que fazer, você não olha nenhum painel de dados, nenhum gráfico para poder interpretar isso e tomar uma decisão. Você não analisa nenhum dado de algum experimento que você realizou, se você for uma pessoa mais acadêmica. Pensa novamente. Pensa nessas experiências que são próximas de você olhar para um conjunto de dados, entender, interpretar e tomar uma decisão a partir disso. Tenho certeza que você tem algumas atividades que são parecidas com isso. Encontre essas atividades e anota elas num papel. Depois que você anotar as atividades, pode até fazer uma tabela. Coloca de um lado assim a tarefa e do outro lado você vai colocar uma experiência que exemplifica aquela tarefa. Então você vai escrever ali umas experiências que você viveu no trabalho, que entregaram, obviamente, bons resultados. E essas experiências, elas precisam mostrar a aplicação prática dessas habilidades que você anotou. Pode ser um projeto que você fez sozinho, né? Pode ser um projeto que reduziu o desperdício do tempo de alguém dentro da empresa, como um projeto de automação. Pode ser uma análise de algum produto que as pessoas olharam e tomaram uma decisão sobre isso. Pode ser um projeto que você melhorou algum processo da empresa, uma análise que foi muito elogiada, um relatório que foi compartilhado para mais pessoas, porque você fez ele realmente muito bom e era útil para mais pessoas. Enfim, algo na sua experiência que exemplifica a aplicação dessa habilidade e o resultado que você teve com ela. Porque são essas experiências que você vai colocar no seu LinkedIn, que você vai comentar nas entrevistas, que você vai dizer para o recrutador quanto vale essa experiência. Você vai mostrar como que as suas experiências atuais e os seus resultados hoje transformaram você no profissional que você é hoje. Por exemplo, quando eu estava na engenharia e eu estava tentando uma vaga na área de dados, a experiência que eu mais contava nos processos seletivos era a experiência que eu vivi dentro de um laboratório que eu participei que estudava sobre algoritmos. Então eu fazia engenharia, daí eu participei de um laboratório que estudava algoritmos na faculdade e nesse laboratório os mestrandos e doutorandos que estavam nele, eles tinham um algoritmo que eles queriam estudar, mas eles não tinham tempo. E aí eu me voluntariei para estudar esse algoritmo. E aí eu recebi algumas informações dele, eu busquei livros, eu busquei locais que eu pudesse aprender. Eu fiz um resumo bem grande de como o algoritmo funcionava, fiz algumas aplicações práticas. E aí dentro dessa experiência, as atividades que eu fiz foi coletar alguns dados para fazer a aplicação desse algoritmo. Depois eu fiz uma análise dos resultados, aí eu fiz uma apresentação explicando para eles como que o algoritmo funcionava, em quais cenários ele funcionava melhor do que o outro.
E alguns dos doutorandos desse laboratório, eles usaram esse meu estudo como uma referência bibliográfica para a defesa do doutorado deles. Então foi um resultado muito legal, porque é como se eu tivesse estudado por eles um algoritmo que eles sempre queriam saber, mas que não tinham tempo. Então eu encurtei o caminho deles e entreguei um negócio pronto para eles. E aí as pessoas gostaram muito, meu orientador elogiou. Então na faculdade era a única experiência que eu tinha. Eu tinha uma outra experiência também com relação a ser monitor de estatística. Então eu poderia contar essa experiência também de como eu ajudava os alunos a entender a matéria, como que eu fazia apresentações, como que eu corrigia as provas junto com a professora. Tudo isso eram experiências que não necessariamente tem a ver com dados, mas tem dados envolvidos, entende? Então eu precisava olhar os dados, eu precisava analisar os dados, eu precisava comunicar isso. Então são essas experiências que você tem que procurar. São experiências que não são exatamente o que você vai fazer como analista ou um cientista de dados no dia a dia, mas ela tem habilidades que são compartilhadas com o cientista e com o analista. E aí você vai escrever experiências mesmo que você aplicou isso na prática, e é isso que você vai contar para o recrutador. É assim que você vai transferir a sua experiência para a nova área, tá? O segundo grande desafio, para mim, né, o que eu observo muito com os meus alunos, é o medo da concorrência dos profissionais mais jovens, tá? Muitas pessoas pensam que profissionais mais novos têm vantagem no mercado pela idade. Só que, na verdade, eles têm uma desvantagem. Porque o mercado, ele valoriza experiências e principalmente a maturidade profissional, né? A sua capacidade de resolver problemas, lidar com desafios, se comunicar, né? Executar tarefas, priorizar atividades. É um baita diferencial. E você só consegue isso com o tempo de estrada. Não tem como uma pessoa jovem que está começando agora ter uma bagagem profissional que você tem, sendo que ele tem 1 ano de experiência e você tem 4 anos de experiência, né? O que os mais jovens eles podem ter, que o que você não tem ainda, talvez seja conhecimento de ferramentas mais modernas e avançadas. Porque como eles saíram da faculdade recentemente, eu tenho pouca experiência agora, eles entraram no momento em que as ferramentas eram mais modernas do que o tempo que você entrou. E aí, para você equalizar isso, você precisa estudar, precisa aprender. Porque se você aprender as mesmas ferramentas que um jovem de 21, 22 anos tem, você com 35 anos de idade, você não tem nada a perder para esse jovem e você ainda tem experiência a seu favor. Então, a idade, dependendo de como você usa ela é, na verdade, uma vantagem, não uma desvantagem. E sempre a melhor maneira de aprender ferramentas e habilidades da área de dados e mostrar isso para os recrutadores é fazer um portfólio de projetos. Portfólio de projetos com projetos bem legais que realmente mostram o seu valor, o valor das suas habilidades, tá? Quando eu trabalhava numa empresa que a gente fazia processos seletivos, eu era um dos responsáveis por avaliar as pessoas. E aí uma dessas pessoas que aplicou para a vaga de analista de dados na época era uma pessoa que tinha doutorado e ele tinha 52 anos. A gente gostou do perfil dele, chamou ele para conversar. E aí o problema dele não ter passado nessa vaga foi que as ferramentas que ele aprendeu há muitos anos atrás, ele não atualizou. Então a gente passou um case técnico para ele, era para ele fazer em Python. Ele fez em Python, só que algumas técnicas que ele usou eram muito antigas, que o Python já resolvia isso. Então ele tentou fazer algo, resolver um problema novo com ferramentas muito antigas. E aí a gente não consegue contratar uma pessoa que está muito desatualizada com relação a ferramentas. Porque a gente vai levar muito tempo para treinar essa pessoa com as ferramentas atuais. Então, o medo do mercado, o medo dos recrutadores com relação às pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, é o medo delas não estarem atualizadas com o que tem de mais novo. E aí as empresas elas apostam nos mais jovens, porque eles já vão para o mercado com a ferramenta mais atual. Só que, na verdade, o mercado prefere muito mais pessoas que já têm maturidade, que saibam trabalhar, que saibam enfrentar os desafios, que têm resiliência, que conseguem comunicar, que o jovem não tem, porque ele precisa de tempo de estrada para comunicar isso. Então, use a sua experiência a seu favor, né? Equalize a comparação com os mais jovens, aprendendo as ferramentas que eles também saibam e torne a sua experiência um diferencial de mercado. O terceiro e o maior desafio para mim, das pessoas que migram de carreira a partir dos 35 anos de idade, é a rotina para estudar. Geralmente as pessoas que buscam migração diária, ela tem entre 28 e 36 anos de idade, tá? Como que eu sei isso? A partir dos relatórios dos meus alunos, né? E nesse momento de vida, geralmente as pessoas, né, o profissional, ele tem mais responsabilidades. Ele já pode ter filhos, pode ser casado, tem esposa, marido, tem parentes, de repente, doente que ele tem que cuidar. E o próprio trabalho dele também para sustentar a casa. Então, quando você olha para todas as coisas que você tem que fazer hoje, parece impossível você encontrar um tempo para estudar. Só que nesse caso, não tem outro jeito, tá? Você vai ter que sacrificar algum tempo. Seja o seu próprio tempo, então você vai ter que usar menos as redes sociais, você vai ter que talvez dormir um pouco menos, você vai ter que
esticar um pouco a noite para estudar, ou você vai ter que sacrificar momentos de lazer de final de semana, por exemplo, que você estaria fazendo outras coisas para poder estudar, ou você sacrifica o horário do almoço também para você estudar. Se você não conseguir sacrificar, né, o seu próprio tempo, talvez você vai ter que sacrificar tempo com outras pessoas. Então, ao invés de passar o sábado todo com o seu filho, com a sua família, por exemplo, você vai ter que separar um pedaço do final de semana, um sábado de manhã, por exemplo, para se dedicar, né, a essa preparação. Enfim, você vai estar investindo tempo agora para colher uma vida melhor no futuro, né? Até hoje, uma pessoa me perguntou na caixinha de perguntas ali do Instagram, se você não me segue ainda, é o @Meigano. Ela perguntou exatamente isso. Meigano, você tem dicas para uma pessoa que busca migração de carreira, mas tem filhos e tem um trabalho? E é o que eu disse para ela, eu estou dizendo aqui para você. A prioridade sua é sempre família, trabalho, né? Família, saúde e trabalho. E aí você vai ter que manter essas coisas enquanto uma parte do seu tempo, mesmo que ela seja pequena, ela tem que estar pensando no futuro. Se você gastar todo o seu tempo só com o presente e não estar pensando no futuro, o futuro vai chegar e você não vai estar preparado. O ideal é que você gaste grande parte do seu tempo no presente, com as pessoas que são importantes para você, e uma parte do seu tempo de presente tem que estar olhando para o futuro. Tem que estar estudando, se aprimorando, aprendendo novas habilidades, porque quando o futuro chegar, você vai estar bem preparado. E o que disse para ela foi isso. Você vai ter que encontrar o tempo que você vai sacrificar. Vai ser o quê? Você vai dormir menos? Você vai ter menos horário de almoço? Ou você vai sacrificar, por exemplo, lazer com o seu filho no sábado de manhã para poder estudar? Ou um tempo com a sua família, por exemplo, no domingo à noite? Então você vai ter que escolher o que você vai ter que sacrificar. A vida é uma sequência de decisões do que eu vou abrir mão agora para ter no futuro, tá? Então a minha dica para você é essa: você escolher o tempo que você precisa para sacrificar e investir no seu futuro. E a outra é: não tenha pressa, tá? Talvez você leve mais do que 6 meses para entrar na área, que é a média esperada das pessoas que se preparam bem para entrar no mercado. E não tem problema, tá? Até porque isso aqui não é uma prova de quem chega primeiro. Na verdade, é uma prova de resistência. Quem conseguir seguir a rotina de maneira alegre, né, com um sorriso no rosto, apesar da quantidade de trabalho para fazer e tudo mais, ganha no final um trabalho home office, um salário que pode chegar a 16 mil reais em poucos anos, a possibilidade de trabalhar no exterior e até mesmo sair do Brasil, trabalhar com algo relevante e se tornar uma referência profissional na sua área, tanto para as pessoas da empresa que você trabalha, quanto para sua família, para os seus filhos. Então, você vai investir agora para colher frutos no futuro. O segredo mesmo, né, para mudar de área depois dos 35 anos sem perder tempo, é você ter um plano estruturado. Esse pouco tempo que você tem, ele ser útil, ele ser de qualidade, onde você consiga realmente aprender. Você não pode perder esse pouco tempo que você tem pesquisando aonde você vai estudar, ou o que você vai aprender. Isso tem que estar mastigado para você, tem que estar pronto, né? Esse tempo que você tem, que é escasso, tem que ser o tempo de você sentar na cadeira, apertar um botão e começar a estudar. Todo o resto tem que estar pronto para você. Então, você ter um plano de estudos estruturado, com as habilidades certas, com as ferramentas modernas, você já ser orientado para construir o portfólio de projetos para que ele fique pronto lá no final e não você tem que construir depois. O ideal é que você construa o portfólio de projetos durante já a sua formação, que você seja acompanhado por pessoas que já passaram por esse caminho e consigam te orientar para saber se você está indo bem ou se você está indo mal. Você participe dessa jornada com outras pessoas para você se inspirar, para você conhecer outras histórias, para você, né, ganhar dicas de pessoas que estão vivendo esse mesmo momento e você aplicar. E aí sim começar a aplicar para as vagas do mercado, mas de maneira estratégica, de maneira que você aplique para aquelas vagas que realmente você tem chance de conseguir se colocar na área daquela vaga. E se você quer fazer essa mudança de forma segura, estruturada, com acompanhamento, participa do evento Carreira de Alto Impacto, que acontece agora no dia 27 às 20 horas da noite. Ele é um evento ao vivo, né, gratuito, vai ser online, onde eu pessoalmente vou entregar um plano de migração de carreira para você. Se você tem interesse, tem mais informações sobre como participar desse evento no link na descrição desse vídeo.